Bom, vamos orar para nós iniciarmos? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, eterno, poderoso e grandioso Senhor, nós nos colocamos aqui diante de Ti, na Tua presença, Pai, para juntos aqui nós estudarmos a Tua palavra e nós crescermos diante de Ti, Pai. Nós queremos te pedir que as Tuas mãos estejam estendidas sobre nós aqui, nos dando sabedoria, para nós aprendermos mais de Ti e para nós principalmente colocarmos em prática, Senhor, tudo aquilo que nós estudarmos aqui. Senhor, nós estamos diante de Ti aqui, estudando para Te conhecer mais um pouco, para estarmos mais perto de Ti, Senhor. Sê conosco, Papai, para a honra e para a glória do Teu santo nome. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, pessoal, hoje nós vamos dar sequência, então. Nós vamos aí para o nosso sexto encontro só sobre escatologia. E hoje nós vamos tratar sobre as últimas coisas de escatologia, realmente. E aí, semana que vem, a gente faz o fechamento, como eu disse para vocês, né? Aí, semana que vem, a gente traz a linha cronológica de todos os eventos, certinho, bonitinho, quando que cada um vai acontecer, tá bom? Para nós fecharmos realmente esse módulo. Tá? Mas hoje nós vamos ver aí as últimas coisas concernentes à escatologia. Deixa eu projetar para vocês. Bom, bora lá então. Então, hoje a gente vai falar o quê? Sobre o julgamento das nações, o milênio, o juízo do grande trono branco e novos céus e nova terra. E aí nós vamos começar falando sobre o julgamento das nações, né? Semana passada, pessoal, nós fomos até a volta triunfante de Cristo, certo? Quando Satanás, o anticristo, o falso profeta e as nações que estão aliadas a eles vão contra Israel, e o Senhor, então, desce em favor de Israel. Né? E aí nós vimos que os anjos descem com ele, a igreja desce com ele, os santos, a igreja, né? Os salvos do Antigo Testamento, aqueles que estavam com ele nas bodas do Cordeiro, que durou o tempo da tribulação. E aí, quando ele volta, ele faz o quê? Ele pega Satanás e os demônios, e eles são aprisionados. Né? Aí ele pega o falso profeta, o anticristo, e ele lança eles no lago de fogo e enxofre. Né? Aí ele destrói aqueles que estão ali, reunidos, aliados a Satanás, ao anticristo, e ao falso profeta, ele destrói eles, e a Bíblia diz que com o sopro da sua boca. Né? E aí, pessoal, pouco antes do milênio, o que vai acontecer? Vai acontecer o julgamento das nações. Né? Porque a gente tem estudado, a gente tem visto que Jesus, quando ele voltar, ele virá como juiz. Né? Ele hoje é o nosso advogado, hoje ele está sentado à destra do Pai, e hoje ele intercede por nós, mas quando ele voltar, ele vai voltar como juiz. E aí ele vai julgar as nações. Certo? O julgamento das nações. Diz assim, Mateus 25, 31 e 34. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita:
Vinde, bendito de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Né? Então, esse julgamento, ele vai acontecer assim que Jesus aprisionar Satanás e os seus demônios e lançar no lago de fogo e enxofre o anticristo e o falso profeta, tá? E quem é que vai participar desse julgamento? Os bodes, as ovelhas e Israel, certo? Aí assim, ó, os bodes, eles serão o quê? Eles serão lançados à esquerda, né? Ou seja, eles serão ali também destruídos, tá? O Senhor vai julgar e vai destruir também os bodes, porque os bodes são considerados aqueles que foram contra Israel também e que não aceitaram ao Senhor Jesus como seu Messias. As ovelhas, né? As ovelhas são aqueles que estiveram, porque nem 100% das nações estarão contra Israel, tá? Quando o anticristo se voltar contra Israel, algumas nações podem ser que fiquem a favor de Israel. Então, esses serão as ovelhas, serão colocados à direita. E Israel, que será restaurado ali diante do Senhor. Aí o que vai acontecer? Aí, essas nações ovelhas e o Israel, que será restaurado durante a tribulação, são pessoas vivas, certo? Essas pessoas vivas, elas vão entrar onde? No milênio, tá? Nós estaremos também no milênio, também estaremos no milênio, mas nós reinaremos com Cristo. Tá? A igreja que foi arrebatada, os salvos do Antigo Testamento, que ressuscitaram na hora do arrebatamento e subiram ao encontro de Cristo, esses vão reinar com Cristo durante os 1000 anos. Tá? Só que vai ter pessoas na Terra. Essas pessoas serão quem? Esses remanescentes da grande tribulação. Tá? Essas nações que ficaram a favor de Israel e o próprio Israel. E aí vai começar o quê? Aí vai começar o milênio. Então, no milênio, a princípio, nós não teremos o quê? Nós não teremos ímpios. A princípio, pessoal. Por que a princípio? Porque essas pessoas que vierem da grande tribulação e entrarem no milênio com Cristo, elas são pessoas, assim, normais. Então, assim, elas vão continuar se multiplicando, elas vão continuar tendo filhos. Tá? A diferença é que quem vai reinar durante o milênio é quem? É Cristo. Certo? E aí, então, começa o milênio. E a declaração de fé da nossa igreja diz assim: o milênio é o reino de Cristo com duração de 1000 anos, que terá início por ocasião da vinda de Cristo em glória com os seus santos, que é a volta gloriosa de Cristo. Né? Todos os que estiverem vivos na terra após esses acontecimentos serão submetidos ao governo de Cristo. Tá? Após os acontecimentos, quais acontecimentos? Os acontecimentos de tribunal e de Cristo prender Satanás e os seus e jogar o anticristo e o falso profeta no lago de fogo e enxofre. Certo? Ó, nesse período, Satanás estará aprisionado no abismo. Isso significa que a sua ação destruidora na terra será neutralizada e assim será iniciada uma nova ordem. Não temos em Apocalipse informações detalhadas sobre esse reino de 1000 anos, mas esses dados já estão nos profetas do Antigo Testamento. Trata-se da tão almejada paz universal, pois nesse reino haverá perfeita paz, retidão e justiça entre os seres humanos, e também harmonia no reino animal. A sede desse governo será Jerusalém, porque de Sião sairá a lei e de Jerusalém a palavra do Senhor. Isaías 2:3. O Senhor Jesus assentar-se-á sobre o trono de Davi e de Jerusalém reinará sobre toda a humanidade. Esse reino trará salvação a Israel.
será a conclusão do programa divino sobre o povo de Deus, Israel. O milênio não é ainda o fim, nem a consumação de todas as coisas. Então, pessoal, o milênio será um tempo de 1000 anos em que Cristo vai reinar, e aí Cristo vai trazer um governo perfeito, certo? Porque Cristo vai mostrar para aqueles que estiverem vivos e para aqueles, os santos dele que reinarão com ele, como que é o governo perfeito de Cristo, certo? Satanás vai estar aprisionado com seus anjos, então não terá mal, certo? Os ímpios não existirão a princípio, porque as pessoas vivas serão esses remanescentes da grande tribulação, e aí, olha só, vai ter harmonia perfeita entre os humanos, retidão, justiça, harmonia no reino animal. Então, assim, nós não teremos mais, por exemplo, animais ferozes. Eu até brinco, né? Eu falo assim, leão vai ser gatinho. Não vai ter guerra, não vai ter briga, não vai ter nada. Nós vamos viver numa paz perfeita. Por quê? Porque quem estará reinando será quem? Jesus. Né? Os habitantes da Terra, no período do milênio, são os cidadãos das nações que sobreviveram à grande tribulação. Tá? O livro de Apocalipse mostra-nos que 2 grupos reinarão com Cristo durante o milênio. Os crentes provenientes da era da igreja e os mártires da grande tribulação. Aqui, pessoal, os crentes provenientes da era da igreja é porque, assim, aqueles que se converterem, tá, durante a tribulação se tornam igreja, correto? Quando você, quando você se converte a Cristo, você se torna o quê? Você se torna igreja, tá? E os mártires da grande tribulação. Esses mártires são aqueles que entregarão a sua vida em favor de Cristo, né? E vi tronos e assentaram-se sobre eles aqueles a quem foi dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, nem receberam o sinal na testa e nem na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Inclusive os judeus, que foram martirizados, e também aqueles que se rebelaram contra quem? Contra a besta. Tá? Os crentes vindo da era da igreja, juntamente com os santos do Antigo Testamento, receberam autoridade para governar. Tá vendo? Nós vamos o quê? Nós vamos governar com Cristo. Nós que fomos arrebatados antes da tribulação, nós vamos governar com Cristo. E dentre eles, os 12 apóstolos governarão sobre as 12 tribos de Israel. As expressões julgamento, julgar, trazem com frequência a ideia de governo, governar, no Antigo Testamento. Esses serão os súditos do Rei dos Reis. O segundo grupo são os mártires da grande tribulação, que não adoraram a besta. Eles formam uma só igreja juntamente com os crentes provenientes da era da igreja, os santos da primeira ressurreição. Bem-aventurado a santo e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder o quê? A segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e com ele reinarão 1000 anos. Então, quem é que vai reinar com Cristo nesses 1000 anos, pessoal? Primeiro, a igreja, e segundo, os salvos do Antigo Testamento. Você lembra que nós vimos que o Antigo Testamento, os salvos em Cristo, aqueles que morreram demonstrando a sua fé no Messias e aguardando a vinda do Messias. Né? Esses vão ressuscitar com os crentes, ou seja, com os santos da igreja que estiverem mortos quando Cristo voltar. Os que estiverem vivos serão arrebatados, porque os mortos não são arrebatados. Os mortos ressuscitam. Como Paulo disse, primeiro os mortos ressuscitam, e aí aqueles que estiverem vivos serão arrebatados, todos se encontrarão com Cristo no céu, e aí vão subir para as bodas do Cordeiro. Esses são os que vão governar.
tá? Com Cristo. Nós vamos o quê? Nós vamos governar com ele, nós vamos reinar com ele durante o quê? Durante 1000 anos, tá bom? Pessoal, o milênio é isso, tá? A Bíblia não traz para nós muitas informações sobre o milênio. Diz que será um tempo de paz, uma paz perfeita, porque quem vai estar governando vai ser Cristo, vai ser um tempo de retidão, vai ser um tempo de desenvolvimento, tá? Inclusive paz no reino animal, harmonia no reino animal. Os animais não vão precisar uns comer os outros. Ah, eles vão se tornar veganos? Pessoal, acho que sim. Acho que sim. É complicado a gente afirmar isso, porque dá a impressão de que o ser vegano ou vegetariano e tal, isso aqui, é o correto. Ah, então, segundo a Bíblia, pastor, a gente tem que ser vegano ou vegetariano? Não, tá? Isso é uma escolha pessoal sua. É errado ser vegano e vegetariano? Também não, tá bom? O que a gente não pode é afirmar um ou outro, correto? É, hoje, hoje, nós não podemos afirmar, tá? É uma escolha pessoal, é uma escolha individual que não pode se tornar doutrina, tá certo? Quando a gente fala que no reino animal, durante o milênio, vai ter então essa harmonia, significa que os animais não vão uns caçar aos outros para poder se alimentarem. Só que eles vão precisar se alimentar de alguma coisa. E aí sobra o quê, pessoal? Sobra as frutas, verduras, legumes, né? Inclusive para nós também, porque eu particularmente acho que nós não vamos precisar. Nós que estivermos reinando com Cristo, nós já estaremos num corpo glorificado, né? Então a gente não vai depender de alimento para viver. Mas as pessoas que estiverem aqui, creio que elas também não vão precisar de carne, a carne dos animais para sobreviverem. E o pessoal vai ser diferente, tá? Diferente de tudo aquilo que a gente vê hoje. Mas isso também é conjectura minha, tá? É, por quê? Porque realmente nós temos poucas informações sobre o milênio, tá? Alguém levantou a mão? Alguém levantou a mão? Eu ouvi um barulho aqui. Não? Não. Então vamos voltar. Se alguém quiser falar alguma coisa, pessoal, abre o microfone e me chama, tá? Porque assim, eu só ouço o barulhinho da mão levantando, só porque o meu computador fica em outra tela. Não, pastor, a Ana Júlia escreveu, tem que aproveitar agora que ela não vai ter. Por exemplo, picanha, né? Ah, rapaz, bife ancho. Eu, nossa, eu adoro bife ancho. Inclusive, se vocês quiserem fazer um churrasco, chamar o líder de vocês, eu ficarei muito feliz. O líder de vocês, quando eu falo, sou eu, tá? Não são os outros, não. Tem um churrasqueiro no grupo já, tá? Terra, aí, ó. O Everson já tá no esquema, tá bom? Vamos lá, então. Churrasco todo dia até o milênio chegar. É isso aí, vamos lá. Então, pessoal, assim, ó, as informações que nós temos sobre o milênio são essas, tá certo? A gente não tem mais nenhuma informação. Por quê, pessoal? Porque são coisas que não se comparam às coisas da Terra. Né? Vai ser um governo como a gente nunca viu. Por quê? Porque vai estar reinando, vai ser o quê? Vai ser Cristo. Só que aí, pessoal, vai acontecer o seguinte: após esses 1000 anos, terão alguns acontecimentos ainda, porque assim, ó, o milênio ele é uma era que antecede a consumação da restauração de todas as coisas, tá? É um tempo, é uma dispensação, certo? Quando os 1000 anos acabarem, algumas coisas vão acontecer.
O primeiro delas é o juízo do grande trono branco. Tá? Vamos lá. Apocalipse 20, de 11 a 15. Vi um grande trono branco, e aquele que está sentado nele. A terra e o céu fugiram da presença dele, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, que estavam em pé diante do trono. Esses mortos aqui, pessoal, são as pessoas que morreram sem Cristo. Porque todas as pessoas que morreram com Cristo já estarão ressuscitadas aí. Né? Então foram abertos livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados, segundo as suas obras, conforme o que estava escrito nos livros. Quais mortos, pessoal? Os mortos que morreram sem Cristo. E aí, esse julgamento aqui, pessoal, não é para salvação, tá? Porque vocês lembram que nós, quando subirmos com Cristo, vai ter um julgamento que é um julgamento para as obras, para nós recebermos o galardão, né? Que é um julgamento que não influencia na nossa salvação, porque nós já estaremos salvos. Esses mortos aqui também serão julgados, mas assim, o julgamento deles não vai ser para salvação, porque eles já estarão condenados. Aqui é para que eles recebam a retribuição pelo mal que eles fizeram. É uma formalidade. Tá? Continuando. O mar entregou os mortos que nele estavam. A morte e o inferno entregaram os mortos que neles havia. E foram julgados, um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado no lago de fogo. Esse é o juízo do grande trono branco. Esse é o juízo para quê? Para condenação. Tá certo? Nós não passaremos por esse juízo. Porque nós passaremos pelo julgamento para receber o galardão, porque nós estaremos já em um corpo glorificado com Cristo, ou seja, nós já estaremos salvos. Né? Esse juízo aqui, pessoal, é para perdição, tá? Mas assim, tem algumas coisas que antecedem esse juízo do trono branco, tá? Então, ó, antecedentes do juízo do grande trono branco, que é findando o milênio, essas coisas, tá? Ao findar o milênio. Ó, quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá para enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra. Que nações que estão nos 4 cantos da terra? As pessoas que estarão vivas durante os 1000 anos. Porque mesmo tendo um reinado de Cristo, tem esses remanescentes que vêm da tribulação. E esses remanescentes que vêm da tribulação continuarão vivendo, continuarão, inclusive, se multiplicando. E aí, pessoal, entra uma questão aqui que bem interessante, porque esses que vierem da grande tribulação serão crentes, serão igreja, serão santos, porque eles aceitarão o Messias como Senhor e Salvador, eles aceitarão Jesus como Senhor e Salvador. Por isso, inclusive, que eles passaram da grande tribulação para o milênio vivos, para estarem no reino de Cristo aqui. Só que os filhos deles, não. Então, pode ser que os filhos deles, eles façam o quê? Eles não aceitem a Cristo como Senhor e Salvador. E aí é que entra essa questão de Satanás será solto da sua prisão e sairá para enganar, porque ele ainda vai conseguir enganar algumas pessoas quando ele for solto. Certo? Aí diz assim, ó, que estão nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a batalha, uma última grande batalha. O número dessas é como a areia do mar. Então, assim, não é pouca gente, né? E, assim, o diabo, Satanás, ele é o pai da mentira.
Ele sempre mentiu, ele sempre enganou. Então ele vai sair, vai ser solto para mais uma vez enganar as pessoas. Essas pessoas, esses filhos dessas pessoas que continuarem vivendo, são os que serão enganados, tá? Gog e Magog representam um ajuntamento de todas as nações do mundo que estão sob o domínio e o comando de Satanás, que os enganou para rebelarem-se contra o Senhor Jesus. Pessoal, olha que coisa interessante, né? Porque eles vão ver Cristo reinando e mesmo assim vão se rebelar contra Cristo. Por quê? Porque essas pessoas, elas ainda estarão num corpo maculado pelo pecado. Satanás vai estar preso? Vai. Os seus demônios estarão presos durante 1000 anos? Estarão. Mas o pecado, o que não é Satanás e os seus que causam o pecado no homem. O pecado é uma consequência da queda. E essas pessoas que nascerem, elas nascerão pecadoras, né? Então, por isso que elas ainda poderão o quê? Ser enganadas por Satanás e se rebelarem contra o Senhor Jesus, tá? Ana Júlia, diga, Ana Júlia. A gente que foi arrebatado vai ter um corpo sem pecado, a gente vai estar no corpo glorificado, tá bom? Não precisa se preocupar. A gente não, isso não vai, isso não vai acontecer conosco, tá? Nós estaremos num corpo glorificado. O corpo glorificado ele é completamente livre de qualquer influência do pecado, tá? Já pensou, né? Passar por tudo de novo, misericórdia. Diga, Bruno. Paz, pastor. No caso, o pessoal que ficou na grande tribulação, que é o pessoal que vai ficar vivo, que vai participar do milênio, essas são as pessoas que vão ser tentadas também, ou somente os filhos que nascerem ali durante a grande tribulação? Não, eles serão tentados também. Tá, então pode acontecer deles passarem pela tribulação e ainda mesmo assim caírem e errarem. Pode acontecer. Tá, e no caso, as pessoas que se multiplicarão na Terra serão somente as que vieram da grande tribulação. Por exemplo, a Somente gente... elas. Ah, tá. Que a gente em corpo glorificado não ia conseguir, né? Não, a gente em corpo glorificado, a Bíblia diz assim que nós seremos como os anjos, tá? Não seremos como os anjos, iguais a eles. O próprio Jesus disse isso, né? Ali como os anjos, Jesus disse assim, ó, porque perguntaram para ele assim, né? Senhor, uma mulher morreu, uma mulher casou, o seu marido morreu, não deixou herdeiros. A lei dizia assim, se o homem morrer e deixar a sua viúva sem filhos, o irmão dele tem que ter um filho com ela para que esse primeiro filho dela leve o nome do falecido para que o nome dele não seja esquecido. E aí depois ele poderia casar com outra mulher e ter filhos com outra mulher, tá? E aí perguntaram para Jesus assim, Senhor, uma mulher casou com um homem, o marido dela morreu e não teve filhos. E aí o seu irmão casou com ela e também não teve filhos, e assim sucessivamente até o quinto irmão. Na ressurreição dos santos, ela será esposa de qual deles? E aí Jesus falou assim, ó, na ressurreição dos santos, vocês não casarão nem dar-se-ão em casamento, vocês serão como os anjos. Como os anjos aqui, Jesus quis dizer assim, de forma assexuada, tá? Porque nós não teremos a necessidade do sexo como nós temos hoje, tá? O sexo é uma condição biológica feita por Deus, não somente, pessoal, para a procriação, tá? O sexo não foi feito somente para a procriação, o sexo foi feito também para que homem e mulher possam ter prazer entre eles. Isso foi feito por Deus e isso deve ser feito dentro do casamento de maneira santa com o seu cônjuge. Amém? Glória a Deus? Glória a Deus, né? Então, assim, na eternidade a gente não vai precisar disso. Entendeu? Porque nós estaremos num corpo glorificado. Então, nós seremos assexuados como os anjos. Então, a gente não vai se reproduzir.
Certo? Vai continuar tendo livre-arbítrio? Boa pergunta. Sim. Só que o que nos faz pecar hoje, Amandinha, não é o livre-arbítrio. O que nos faz pecar hoje é ter nascido debaixo do pecado. Entendeu? Pense assim, ó, a gente não se torna pecador quando a gente peca. Uma criança, ela não é pura no sentido de santidade, e aí ela se torna pecadora quando peca. Não. Uma criança nasce pecadora. E isso faz, inevitavelmente, com que um dia ela peque. Entendeu a diferença? Quando nós estivermos em um corpo glorificado, nós não estaremos numa condição de pecadores, nós estaremos numa condição de santos. Santidade será parte da nossa natureza, do nosso corpo novo. Então, mesmo com o livre-arbítrio, nós não teremos a possibilidade de pecar. Certo? Vai ser da hora, né? Vai ser bom demais. Cíntia? Eu fiquei com dúvida aqui. Então, quando uma pessoa for aceitar Jesus, passar pela grande tribulação, aceitar Jesus na grande tribulação, mesmo assim ela ainda vai poder perder a salvação, é isso? Vai, no final vai. Depois do milênio, quando Satanás for solto. Para enganar as nações. Isso ficou bem confuso na minha cabeça. Não é? Sério. Por quê? É porque eu sempre ouvi assim que vai ser um período muito dificultoso, vai ter 3 anos e meio que vai ser de paz, para que o povo de Israel reconheça Jesus, né? E depois 3 anos e meio. E vai ser muito difícil para as pessoas que ficaram. Então, se você renunciar a tudo isso, você vai ser salvo, porque depois do milênio não vai ter o julgamento final, e aí vai para a eternidade. Então, mas é Fiquei depois. confusa nessa parte. Mas é que assim, né? Depois do milênio, no finalzinho ali, o Satanás ainda vai ser solto para enganar. E essas pessoas, mesmo tendo passado pela tribulação, elas ainda estarão em um corpo pecaminoso, né? A não ser que, tá? Aqui é uma suposição minha e pode ser uma solução para esse dilema, tá? Vamos pensar juntos, porque é uma conjectura autorizada pela Bíblia, tá certo? Como essas pessoas ainda estarão num corpo pecaminoso, esse nosso corpo aqui, ele é limitado. Por causa do quê? Por causa do pecado. Certo? Então, essas pessoas, elas não viverão também o milênio inteiro, porque elas vão morrer. Tá? Então, a gente pode crer da seguinte maneira, que aqueles que vierem da grande tribulação e que aceitaram a Cristo, eles vão todos morrer em Cristo Jesus. E aí os filhos deles, então, que não passaram por essa tribulação, quando chegarem lá no final, poderão ser enganados. Faz mais sentido assim? Sim. Assim, é uma nova visão para mim, porque eu tinha entendido a vida toda que poderia as pessoas morrerem na grande tribulação, mas seria um período de sofrimento e a pessoa teria que reconhecer. Aí sim ela teria salvação, entendeu? Para mim, depois da grande tribulação, os que foram salvos na grande tribulação, os que aceitaram a Jesus, na verdade, na grande tribulação já estariam salvos. Era esse meu pensamento. Eles não Pensamento perderiam. não, eu sempre ouvi falar isso, tá? Então agora que eu Uhum. tô vendo um outro pensamento que Eles não perderiam a salvação, né? Isso, que não perderia a salvação, porque já passou pela grande tribulação, inclusive, tipo, morrer por amor a Cristo, sofrer por amor a Cristo, sabe? Reconhecendo na grande tribulação. Sim. Era isso que eu sempre ouvi, sempre, para mim, era uma verdade. Não, sim. Então, é que aí a gente tem dois grupos, né?
os que morrem em favor de Cristo durante a tribulação, eles não entram no milênio, porque eles morreram. Então, esses estão salvos, né? Mas tem aqueles que vão se rebelar contra Satanás, vão passar pela grande tribulação, mas não vão morrer. Então, esses são os que entrarão no milênio. Entendeu? Os que morrem durante a tribulação, que entregam sua vida em favor de Cristo, esses estão salvos, esses morrem salvos em Cristo Jesus. Certo? Mas esses não entram no milênio, porque eles estarão mortos. Entendi. Entendeu? Sim. Ficou mais plausível agora? Sim. Beleza, então. Vamos lá, então. Então, pessoal, vai acontecer isso, Satanás vai enganar uma galera, tá? E aí, qual que é o propósito, né? Por que que Satanás será solto momentaneamente, né? O sedutor, o enganador será solto, né? Primeiro, para provar os que nasceram durante o milênio. Tá vendo assim? Aqueles que nasceram durante o milênio, né? Nem Jesus foi isento de tentação. Tá? Então, assim, todos nascidos de homem são tentados. Inclusive, o próprio Cristo foi tentado, né? Que ele venceu todas as tentações. Hebreus 4,15, Tiago 1, de 13 a 15. 2. Provar que o coração do homem é mau. O coração do homem que não se converte ao Senhor permanece enganoso e perverso. Jeremias 17, 9. Provar que a nossa natureza é pecaminosa. Revelar pela última vez o quanto a concupiscência humana gera pecado e morte. Né? Porque pela desobediência entrou o pecado, pelo pecado entrou a morte. Tá? Tiago 1, 14 e 15. E demonstrar que o diabo é totalmente incorrigível desde que caiu. As suas ações são roubar, matar e destruir. Isaías 14, 15 e João 10, 10. Vocês já viram algumas pessoas que falam assim, mas eu acho que no final Deus vai salvar todo mundo, inclusive o diabo? Vocês já viram isso? Tem gente que quer ir lá pregar para o diabo para converter o diabo, né? Pessoal, ele já tá condenado, tá? Ele é incorrigível. Não tem correção para ele, tá certo? Então, assim, não adianta a gente querer ir contra aquilo que Deus fez, que Deus colocou, tá certo? Então, essas são as 4 razões por que ele será solto. Aí, quando ele enganar muita gente, ele vai pegar essas pessoas e ele vai se voltar novamente contra Jesus. Tá? E aí vai vir o quê? Peraí, que... Isso, tem outro slide primeiro, né? Apocalipse 29, 10. Marcharam então pela superfície da terra e cercaram um acampamento dos santos e a cidade amada, porém desceu fogo do céu e os consumiu. O diabo que os tinha enganado foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde se encontra a besta, o falso profeta. Eles serão atormentados de dia e de noite para todo sempre. Então, só, o diabo ele vai fazer o quê? Ele vai enganar as pessoas, vai reunir as pessoas e vai se voltar de novo contra Cristo. E aí Cristo vai estar onde? Cristo vai estar reinando. E o reinado dele vai ser onde? Vai ser em Jerusalém. Jerusalém vai ser a sede mundial. Tá? E aí o diabo ele vai fazer o quê? O diabo vai lá para tentar o quê? Destronar Jesus. Ele não desiste, pessoal. Quando a gente fala assim, ó, o diabo não tem misericórdia. O diabo não tem dó. Né? O diabo, quando pega alguém para destruir, ele vai até o final. Não é que chega uma hora, ele olha e fala assim, tadinho dele, eu já judiei tanto dessa pessoa, eu vou parar. Não, ele não tem misericórdia. Sabe? Não tem nada de bom nele. Só tem maldade, ele vai até o fim. Com Cristo também, ele vai até o fim. Só que aí, quando ele for, aí novamente, né, vai descer fogo do céu, só que aí vai consumir.
Tá? Aí vai consumir todos aqueles que estiverem com ele, e aí então Jesus vai realmente pegar o diabo e vai lançar no lago de fogo e enxofre, onde já estão quem? A besta e o falso profeta. E eles serão atormentados de dia e de noite para todo sempre. Aí, nessa hora aqui, pessoal, vai acontecer o quê? Nessa hora, o diabo vai ser realmente aniquilado de uma vez por todas, tá? E aí começa o quê? O juízo final. Quem será o juiz? Né? Atos 17:31. Porque Deus estabeleceu um dia em que julgará o mundo com justiça, por meio de um homem que escolheu, e deu certeza disso a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Quem foi ressuscitado dentre os mortos? Jesus. Então Deus vai julgar por meio de quem? Por meio de Cristo. Então Cristo será quem? Cristo será o juiz, tá? Quem serão os jurados? 1 Coríntios 6, 2 e 3. Ou vocês não sabem que os santos hão de julgar o mundo? Quem são os santos, pessoal? Aqueles que estiverem reinando com Cristo durante os milênios, durante o milênio. Né? Os salvos, os que serão arrebatados, os que ressuscitarão com ele na hora do arrebatamento. Ora, se o mundo deverá ser julgado por vocês, será que vocês não são competentes para julgar as coisas mínimas? Por acaso vocês não sabem que havemos de julgar os próprios anjos, quanto mais as coisas desta vida? Aqui, julgar os anjos, pessoal, é julgar os demônios, tá? Os demônios de Satanás. Nós vamos reinar com Cristo e nós vamos julgar também eles. Porque aí é nessa hora, quando Satanás foi lançado no onde está o anticristo e o falso profeta, que vai acontecer o juízo e nós vamos julgar quem? Os anjos, os demônios. E eles também serão jogados nesse mesmo lugar. Tá? Quem serão os réus? Apocalipse 20, 12 e 15. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, que estavam em pé diante do trono. Então foram abertos livros, ainda outro livro, o livro da vida foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que estava escrito. O mar entregou os mortos que nele estavam, a morte e o inferno entregaram os mortos que nele havia, e foram julgados um por um segundo as suas obras. Então, olha só, porque isso aqui vai acontecer antes do milênio. Lembra que nós vimos? Isso aqui vai acontecer antes do milênio. Só que aí vem assim, ó. Então a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E se alguém não foi inscrito no livro da vida, esse foi lançado onde? No lago de fogo. E quem é? Porque as pessoas estavam onde? As pessoas estavam no inferno. Certo? Os que foram julgados antes do milênio, que se voltaram contra Cristo, foram lançados onde? No inferno. Certo? No final do milênio, no juízo final, o inferno inteiro vai ser lançado no lago de fogo, que é onde estão quem? Onde estão o diabo, os seus anjos, o anticristo e o falso profeta. E aí aqui vai ser o fim de tudo. Aqui sim, pessoal, aqui é o fim de todas as coisas, tá bom? Mas tem ainda mais uma etapa depois disso. Por quê? Porque depois vem os novos céus e a nova terra. Tá? Segunda Epístola de Pedro, 3, de 11 a 14. Uma vez que tudo será assim desfeito, vocês devem ser pessoas que vivem de maneira santa e piedosa, esperando e apressando a vinda do dia de Deus. Por causa desse dia, os céus incendiados serão desfeitos, e os elementos se derreterão pelo calor. Nós, porém, segundo a promessa de Deus, esperamos novos céus e nova terra, nas quais habita a justiça. Por essa razão, amados, esperando estas coisas, esforcem-se para que Deus os encontre sem mácula, sem culpa e sem paz. Novos céus e nova terra é o destino final dos salvos. E viu um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram,
e o mar já não existe. Apocalipse 21, 1. O céu e a terra que conhecemos desaparecerão para darem lugar a uma nova criação. Isso é anunciado desde o Antigo Testamento e é ratificado no Novo. O próprio Senhor Jesus Cristo confirmou esta palavra profética. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. A promessa divina de que a terra permanece para sempre significa que sempre haverá uma terra, mas não necessariamente a mesma. A palavra profética também anuncia um novo céu e uma nova terra, quando for instalado o juízo do grande trono branco. O céu e a terra deixarão de existir. E vi um grande trono branco e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Trata-se de uma fase preparatória para o estabelecimento do novo céu e da nova terra. A terra contaminada pelo pecado não resistirá ao esplendor da presença de Deus. O universo físico não se susterá diante da pureza, a santidade e a glória daquele que estava sentado sobre o trono. E o fato de a morte e o inferno serem lançados no lago de fogo indica que no novo céu e na nova terra não haverá morte nem condenação. Então, o que Cristo vai fazer? Depois que Cristo pegar o inferno inteiro, a morte, o diabo, o falso profeta, o anticristo, e lançar no lago de fogo, ele vai restaurar a criação. Essa terra, da maneira como nós vemos, como nós vivemos nela, será completamente restaurada. Restaurada por quê? Porque o pecado de Adão lá no Éden maculou a criação. Não é? O Senhor falou para Adão, Adão, por tua causa a terra é maldita. O Senhor estava falando para Adão ali, Adão, porque você pecou, o pecado maculou não somente o homem, mas maculou o quê? A criação. Por quê? Porque Adão era o representante de Deus, Adão era a coroa da criação de Deus. Quando Adão peca, Adão traz a mácula do pecado não somente sobre o homem, mas sobre toda a criação. E aí a criação precisa ser restaurada. E aí Jesus vai restaurar a criação. A criação vai ser, de uma vez por todas, liberta de todo pecado. E aí, Mandinha, nem a gente vai ter mais pecado, porque a gente vai estar no corpo glorificado, e nem a terra, a nova terra e o novo céu terão. No céu já não tem, né? Mas a nova terra não terá pecado nenhum. Então, a nova Jerusalém. O novo céu e a nova terra não são a terra paradisíaca do milênio. Tá? Paradisíaca do milênio por quê? Porque durante o governo de Cristo, pessoal, a gente vai poder desfrutar já de um pouco do paraíso. Né? Então, assim, vai ser como um paraíso mesmo. Cristo vai estar reinando, vai ter paz, harmonia no mundo animal, harmonia entre os homens, vai ser um paraíso. Né? Mas não vai se comparar à Nova Jerusalém, não vai se comparar à nova criação. Né? Nem a cidade santa, a Nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, Apocalipse 21, 2, é a Nova Jerusalém milenial. Estamos aqui num período pós-milênio. Temos aqui a Jerusalém que é de cima, a Jerusalém celestial. A Nova Jerusalém é quadrada e tem a forma de um cubo que mede 2,2 quilômetros de comprimento. Largura é comprimento, tá, pessoal? Saiu comprimento ali, não sei por quê. Comprimento é de cumprimentar. Tá? Inclusive, quando você estiver lá na igreja, que você for saudar a igreja, eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Aqui é comprimento, tá? De medida. Então, 2,2 quilômetros de comprimento, largura e altura. Feita internamente de ouro transparente, um tipo de material inexistente na Terra. O muro da cidade tem 12 portas, 12 anjos nelas, e mais os nomes das 12 tribos de Israel. Nos fundamentos do muro constam os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro, Apocalipse 21, 14. E esses fundamentos são adornados com pedras preciosas. A cidade não tem templo, pois o seu templo é Deus e o Cordeiro, e não necessita de sol nem de lua, pois o resplendor da glória de Deus a tem iluminado.
e o Cordeiro é a sua lâmpada. Na Nova Jerusalém não haverá mais dor, nem tristeza, nem solidão, nem sofrimento. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Apocalipse 21, 4. Isso não acontecerá, pois o próprio Deus habitará no meio do seu povo. É a nossa eterna bem-aventurança, pois o pecado será banido para sempre. Apocalipse 22, 3, Declaração de Fé das Assembleias de Deus, página 199. Então, o que vai acontecer? A Nova Jerusalém vai descer do céu, o Senhor vai restaurar completamente a criação, Jesus vai restaurar completamente a criação. A criação vai ficar completamente isenta de todo pecado, livre de todo pecado. Jerusalém vai descer ataviada do céu, e aí terra e céu serão uma única coisa. Pois é, Suzana, Apocalipse é um livro de esperança, e tanta gente tem tanto medo de Apocalipse, né? Ele termina de forma gloriosa, ele termina falando do novo céu e da nova terra. Aí, pessoal, é eternidade com Deus. Anderson, como que vai ser lá? Não sei. A Bíblia não fala como que vai ser. Mas tem um monte de tragédia até lá. Tem. Mas tem, Ana Júlia, por causa do pecado, né? 20 anos só você tem e já viu muita coisa já, né, Ana Júlia? Já viu muita tragédia já, né? Imagina eu que tenho um pouquinho mais que o dobro da sua idade. Pessoal, mas quando tá chovendo preto, meu, tá embaçado, né, pessoal? Tá complicado, né? Tá acontecendo tanta coisa, né? Esse calor absurdo, assim, meu Deus do céu. Nada tira da minha cabeça que isso é Deus já trazendo, de certa forma, um julgamento sobre o homem. Tá? Isso é conjectura minha também, pessoal. Tá bom? Mas aí, lá no final de todas as coisas, pessoal, não vai ter mais nada disso. Isso aí, Mandinha. Corre lá, vai ler a Bíblia. Vamos ler a Bíblia. Apocalipse é muito bonito, pessoal. No começo assusta e tal, mas termina de maneira gloriosa. Né? E aí, o que é que tem que ficar para nós do estudo da escatologia? O que tem que ficar para nós do estudo da escatologia não é o juízo, as coisas ruins e as tragédias. O que tem que ficar para nós é a esperança de sermos completamente livres do pecado, não só nós, mas toda a criação. E na criação restaurada, na Jerusalém celestial, descendo do céu, céu e terra como uma coisa só, nós vivermos eternamente com Deus. Aí livre de toda tragédia, toda dor, toda angústia, todo sofrimento, todo pecado, livre completamente dessas coisas. E mais do que isso, tem que trazer em nós a consciência de que nós temos que evangelizar as pessoas, de que nós temos que pregar o evangelho, para que assim como nós fomos alcançados, as pessoas também sejam alcançadas por esse evangelho, por esse poder transformador do Senhor. É isso que tem que ficar para nós no estudo da escatologia. O estudo da escatologia só vai trazer medo. Aqui fica um puxãozinho de orelha com muito amor, tá? O estudo da escatologia só vai trazer medo se você não tiver com sua vida diante do Senhor. E isso, pessoal, não é arrogância, é prepotência. Isso é saber, ter a certeza da salvação, sabendo que a salvação é pela graça. De que não há mérito nosso na salvação, de que a salvação não é a gente que ganha, de que não tem nada que a gente faça para adquirir a salvação, mas que a salvação é pela graça. Foi nos dado por graça. Sabe, o favor imerecido.
Fica tranquila, Ana Júlia, quando a igreja, a gente fala da perseguição da igreja, a gente está falando da perseguição na tribulação, né? Porque quando Israel se converter, Israel se tornará igreja, né? Ainda que as pessoas digam assim, Deus tem um plano para a igreja e um plano para Israel, mas Israel, quando se converte, se torna igreja, né? E aí está falando sobre a perseguição deles ali, né? É por isso que assim, pessoal, vamos fazer de tudo para subir no arrebatamento, hein? Pelo amor de Deus, não fica para trás não, hein? Já pensou? Jesus volta, a igreja sobe, você olha e fala assim, ih, fiquei. Misericórdia, hein? Porque aí, pessoal, se você ficar, como a gente estudou lá no arrebatamento, né? Não tem chance de ser arrebatado de novo, não. Aí é entregando a vida. Então, pessoal, vamos nos esforçar, né? Vamos. Esse esforço não é para ganhar a salvação, porque a salvação nos foi dada por graça. Vamos nos manter firmes com o Senhor, andando em santidade com Ele, buscando a sua face. Diga, Tainá. A minha dúvida é... Então, na Bíblia a gente não tem nada que fale como que vai ser o paraíso de fato. É só que ele vai ser parecido com o milênio, o reino de paz. Ou assim, né? Porque assim, ó, o paraíso hoje, que a gente chama de paraíso, é onde estão aqueles que morreram em Cristo, né? Que a Bíblia fala que é o seio de Abraão, correto? A gente não vai precisar mais de paraíso. Ixi, o pessoal foi secar minha mesa aqui, encostei na minha câmera. Deixa eu ver se eu consigo ligar a outra, peraí. A gente não vai mais precisar de paraíso, tá certo? Então, paraíso não vai mais existir, porque a gente vai ter, na restauração de todas as coisas, a Jerusalém celestial, ela vai descer até a terra. Então, assim, o céu vai invadir a terra restaurada, e aí terra e céu serão uma coisa só. E assim, é uma coisa, Tainá, que não tem como a gente explicar o que é. Por quê? Porque a gente não tem nada que se iguale, entendeu? A gente não tem na Terra nenhum referencial que possa dizer para nós mais ou menos como vai ser. Inclusive, eu acho que é por isso que a Bíblia não nos diz nada. Isso, de novo, pessoal, isso é conjectura minha, opinião minha. Tá? Por exemplo, quando a Bíblia diz que a Nova Jerusalém tem ruas como de ouro e de cristal, não está querendo dizer que realmente as ruas são de ouro e de cristal. É porque diz assim, ó, são como de ouro e como de cristal. O que João viu lá foi tão maravilhoso, foi tão glorioso, que não tem nada na terra que se assemelhe para que ele possa usar coisas da terra para dizer como é. Entendeu? Então, assim, realmente vai ser assim, vai ser assim algo que nós realmente nunca vivemos, nunca imaginamos, nunca sonhamos, porque não tem nenhum referencial na Terra que chegue perto do que vai ser o que é a eternidade, né? Isso, Varjão. Quando João viu um mar de vidro, né, misturado com fogo ali, então não entra na nossa cabeça. E eu garanto para você que também não entrava na cabeça de João. E aí João tentou achar palavras humanas, palavras da terra, para simbolizar aquilo que ele viu que não existe aqui. E é por isso que ele disse desse jeito. Entendeu? Agora que chegar lá vai ter um mar de vidro misturado com fogo e tal. Pode ser que uma outra pessoa que tenha visto
ela descreva com outras palavras. João descreveu assim, que foi o que ele achou mais próximo da terra para dizer como que é. Porque a Bíblia diz para nós, pessoal, que as coisas deste mundo, elas são sombra das coisas eternas, né? Quando você pega uma sombra, ela não tem forma definida, uma sombra não tem cor. Então, as coisas desta terra, comparada com as coisas espirituais, elas são sem cores, elas são sem forma, então elas não representam fielmente o que é lá. Pega o lugar mais bonito desta terra que você já viu. Uma das coisas mais lindas que eu já vi foi o pôr do sol no mar. Não sei se vocês já tiveram essa oportunidade ou não. No litoral norte de São Paulo, aqui na praia de Paúba, por conta de uma questão geográfica da praia, o sol se põe no mar, né? Porque na costa brasileira o sol não se põe, o sol nasce. Né? Mas lá, não sei por quê, por uma questão geográfica mesmo, o sol se põe no mar. E aí, pessoal, foi a coisa mais linda que eu já vi na minha vida. Aquele sol se pondo no meio do mar, ficando aquele rastro de luz, aquele rastro laranja na água, assim, é uma coisa assim que a gente fica completamente extasiado. Isso não se compara ao céu. Não tem comparação. É uma coisa assim, sem forma, é uma coisa sem cor diante do que é o céu, diante do que vai ser a criação restaurada. Certo? Bruno levantou a mão? Sim, eu tenho uma dúvida. Eu tinha mandado aqui no chat, no juízo do trono branco, quem vai julgar vai ser Jesus? Sim, Jesus. Ah, que eu já tinha ouvido falar que tipo, quem ia julgar ia ser um anjo, porque não ia ter sentimento, compaixão, porque aí, se fosse Jesus ia poder perdoar as pessoas. Então, vamos lá, vamos pensar um pouquinho sobre isso, tá? Quando a gente fala que Jesus ele é gracioso e que a graça foi a Bíblia diz, né, que a graça foi manifesta em Cristo Jesus trazendo salvação a todos os homens, a gente não pode esquecer de que Jesus ele é perfeito e na perfeição dele os atributos dele eles não se contradizem. Então, no mesmo momento que ele é gracioso, que ele é amoroso, que ele é misericordioso, ele é justo, ele é reto. Certo? E aí, a justiça de Deus diz que o pecado tem que ser punido. Quando Cristo toma a cruz no nosso lugar, ele levou sobre si o nosso pecado. Então, a justiça pelo pecado, ela foi cumprida em Cristo Jesus. Isso não quer dizer que todo mundo é salvo. Isso quer dizer que o quê? Que aqueles que estão em Cristo Jesus recebem a salvação, porque ele tomou sobre si os pecados. Aqueles que não estão em Cristo, eles não podem receber o perdão. Então, quando Cristo julgar todas as coisas, ele vai olhar para o culpado e ele não vai perdoar o culpado, porque a Bíblia diz assim que Deus não tem o culpado por inocente. Pessoal, quando eu falo que Deus não tem o culpado por inocente, depois eu falo Jesus, é porque Jesus é Deus, correto? Isso é conceito básico para todo mundo, tá? A Trindade, né? Deus, né? Pai, Filho e Espírito, que são Deus. Um Deus, três pessoas que são Deus, como nós vimos lá na Trindade. Eles não constituem Deus, eles são Deus. Então, o Pai é Deus em absoluto, o Filho é Deus em absoluto, o Espírito é Deus em absoluto. Quando eu digo que Deus não tem o culpado por inocente, a Bíblia fala isso, e que assim, o Pai não tem o culpado por inocente, o Filho não tem o culpado por inocente, o Espírito não tem o culpado por inocente.
Porque se chega lá, quando Jesus julgar, Jesus olhar para a pessoa e perdoá-la, ele vai estar se contradizendo, porque ele não vai estar sendo justo. Entendeu, Bruno? Ficou claro? Ficou. Eu tinha uma outra dúvida. Quando a gente fala que o pessoal da grande tribulação, eles vão acabar morrendo, entregando a vida para ter a salvação. Nesse momento, por exemplo, enquanto eles estiverem na grande tribulação, a partir do momento que eles morrem, eles já vão automaticamente para bodas do Cordeiro, no caso, são tipo transportados para lá, ou eles ficam aguardando a volta do milênio. E quando volta no milênio, eles voltam com o corpo glorificado, esses que morreram, ou no corpo normal? Filho, boa pergunta, hein? A Bíblia não fala. Né? A Bíblia não diz para a gente em que momento eles vão ressuscitar para receber um corpo glorificado. A gente sabe que isso vai acontecer, mas não sabe quando. Beleza. Entendeu? É uma dessas questões que a Bíblia não fala para a gente. Tá bom? A gente sabe que, assim, eles vão ressuscitar e vão receber um corpo glorificado. Quando? A gente não sabe. A gente não sabe se é imediatamente, aí eles já entram nas bodas do Cordeiro, entendeu? Ou se é depois. A gente não sabe em que ponto isso vai acontecer. Certo? Tainá? Oi. Na dúvida sobre o paraíso. Então, o senhor falou que a gente precisa. Então, o paraíso é o tempo de espera até a boda dos Cordeiro e o milênio, e o inferno é o tempo de espera dos que morreram sem Cristo para o juízo do grande trono e serem jogados no lago de enxofre, é isso? Exatamente. Exatamente. Quem morre hoje está no paraíso, certo? E eles estão lá no paraíso fazendo o quê? Eles estão no paraíso esperando o arrebatamento. Porque Paulo, quando escreveu aos Tessalonicenses, diz assim que antes da igreja ser arrebatada, os mortos vão ressuscitar. Os mortos quem? Os mortos em Cristo. Eles vão ressuscitar, nós seremos arrebatados, nos encontraremos juntos nos céus, encontraremos com Cristo nas nuvens, teremos o nosso corpo glorificado, passaremos pelo tribunal para recebimento de galardão e entraremos nas bodas do Cordeiro. Então, os que morreram em Cristo, eles estão hoje no paraíso, aguardando o quê? A ressurreição. Os que não morreram em Cristo estão hoje já no inferno, esperando que também a ressurreição, porque eles vão ressuscitar, mas eles vão ressuscitar para passar pelo tribunal de juízo para serem eternamente condenados. Certo? Entendi, muito obrigada. Entendeu? Porque eu achava que o paraíso era o período de eternidade. Tipo, que tudo já aconteceu e a gente ia viver com Deus lá eternamente. Não. A eternidade será na criação completamente restaurada. Porque aí será uma eternidade completamente livre do pecado. Né? Apesar de que, assim, no paraíso hoje também estão livres do pecado, já. Né? Mas essa terra precisa ser restaurada, a criação de Deus precisa ser restaurada. Certo? Entendi, obrigada. Cadê? O Varjão escreveu aqui. Pastor, nossas roupas vão ficar no arrebatamento? Vão, Varjão. A gente não vai precisar de roupa lá, né? Quando Jesus ressuscitou, o santo sudário ficou, não ficou? Vamos pensar assim, é porque Jesus foi o primeiro que ressuscitou e recebeu um corpo glorificado. Certo? E aí nós receberemos um corpo glorificado assim como o corpo de Jesus. Então, quando Jesus ressuscitou, o tecido que revestiu o seu corpo ficou. Né? Que diz a Igreja Católica que é aquele que está lá no Vaticano, né? Que eu tenho as minhas dúvidas, mas, de novo, conjectura minha, pessoal. Tá? Então, as nossas roupas vão ficar assim. Certo? Porque
Lá no céu a gente não vai precisar, né? E, pessoal, pelo amor de Deus, não é que a gente vai estar nu, tá bom? A gente não vai estar nu lá no céu. A gente vai ter algum tipo de vestimenta, né? Ou não, também não, porque como nós seremos assexuados, ninguém vai olhar para o outro com esse olhar sexual. Não vai ter isso lá, entendeu? Como por exemplo, não, eu não vou citar Adão e Eva antes do pecado, porque Adão e Eva antes do pecado, eles poderiam se reproduzir, tá bom, pessoal? Fica isso aqui para a gente também. O sexo não é uma consequência do pecado. Então, antes de Adão e Eva pecarem, eles poderiam se reproduzir. Tá? Que Deus não permitiu, porque Deus sabia que o homem pecaria. Porque se Adão e Eva se reproduzem antes de pecar, e eles pecam, mas os filhos não, nós teríamos pessoas que não haveriam pecado, e isso seria um problema. Né? Então, quando Adão e Eva pecam, e aí depois eles se reproduzem, a humanidade já nasce pecadora. Tá? Então, assim, nós não seremos como Adão e Eva, porque nós estaremos num corpo glorificado, nós não seremos assexuados. Se usaremos roupas ou não, não sei, mas nós não teremos esse olhar de desejo sexual uns pelos outros. Tá? Se multiplicou a dor do parto é porque tinha alguma coisa, exatamente, né? Interessante falar sobre isso, Ana Júlia, porque quando o Senhor traz a sentença sobre Eva, o Senhor não disse assim, ó, agora você terá dores no seu parto. Não, o Senhor falou assim, ó, as dores do seu parto serão aumentadas. Então isso significa que mesmo antes do pecado, Eva sentiria algum tipo de dor na hora do parto, mas poderia ser uma dor assim muito pequena, tá? Muito pequena, muito simples assim, tá? A dor é um aviso de que a hora chegou, né? É verdade. Para vocês verem como é, né? Uma mulher com as dores de parto, ela quase sente o que um homem sente quando está gripado, né? Poxa, ninguém riu, pessoal. É piada isso, tá, pessoal? Pelo amor de Deus, tá bom? Senão, eu vou até cortar isso depois lá da gravação, senão o pessoal vai sair falando: nossa, o pastor Anderson é mão machista. É só uma brincadeira, pessoal. A gente costuma brincar, né? Porque o homem, quando está gripado, o tadinho de nós, né, pessoal? A mulher aguenta uma dor que não se compara a nenhuma dor que a gente possa sentir. Tá? Eu ouvi uma vez que Adão e Eva ficaram felizes com o nascimento de Caim e Abel, porque desde o jardim eles só tinham filhas. Não, é dessas teorias, Vajão, que surgem por aí, né? Como a teoria de Lilith, né? Acho que vocês já ouviram falar, né, sobre Lilith, que foi a primeira mulher de Adão que não quis ser submissa e aí deu um rolo lá no Éden, danado, uma briga doida. São teorias loucas, tá? Ale, Adão era vermelho. Ale, não é que Adão era vermelho, tá? É porque Adão significa vermelho, mas é porque ele foi criado do pó da terra. E quando você pega a terra que Adão foi criada, não é essa terra marrom, é aquela terra vermelha, sabe? Então, por isso, mas não é que Adão era vermelho, né? Entendeu? Adão não era vermelho de cor. Tá? A gente não sabe a cor que ele era, lógico, né? Mas não que ele era vermelho em si, tá bom? É porque ele foi criado do pó da terra, a terra que ele foi criado era vermelha. Diga, Ana Júlia. Oi, dá para me ouvir? Não sei se dá para ouvir no computador. Dá sim. Ah, tá. Eu acho que a gente já passou por essa etapa e eu não perguntei.
mas eu vou perguntar agora. Porque a Bíblia fala de uma árvore, né? Com 2 tipos de frutos. O fruto do conhecimento do bem e do mal e um outro fruto que eu esqueci qual é o nome, que ele fala ainda assim, que é melhor, que ele fala que era para expulsar o homem do jardim antes que ele estique sua mão e pegue do outro fruto e viva eternamente. Isso, o fruto da vida. Então, porque eu já ouvi também falarem sobre isso. Então, o Adão e Eva eles podiam morrer, eles não eram eternos no Jardim do Éden, né? Porque senão não teria sentido eles falarem isso, que ele podia esticar a mão e comer do outro fruto. Tá, vamos lá. Na verdade, eram 2 árvores, tá? Não era uma árvore com 2 frutos, eram 2 árvores. A árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Quando Adão e Eva foram criados, e eles foram criados a partir do pó da terra, eles... Aqui, pessoal, são teorias, tá? Não tem como a gente comprovar também. A morte física era uma possibilidade para eles. Conforme eles comiam do fruto da vida, eles se tornariam imortais, porque eles comeriam daquele fruto que trazia a vida e impedia que o corpo deles morresse. Tá? De onde que a gente tira isso? Né? Por exemplo, quando Adão e Eva são expulsos do jardim, quando a gente vai ler na Bíblia Sagrada, vocês vão ver que os patriarcas, eles viviam muito. Os primeiros homens viviam muito, viviam quase 1000 anos. E que, com o passar do tempo, isso foi caindo. Alguns teóricos dizem que foi o efeito desse fruto da vida que foi se perdendo com as gerações. Tá certo? Mas são teorias, tá? Que não tem como a gente comprovar, são conjecturas. Tá? Até chegar ao ponto que o homem perdeu completamente os efeitos desse fruto da vida, e aí a morte física passou a ser com poucos anos. Porque a gente pega os primeiros homens dos relatos bíblicos, a gente vê que eles viveram 1000 anos, 900 anos, 800 anos, e com o tempo isso foi diminuindo. Então, mas então a gente teria que ter uma taxa de mortalidade, né? A idade, esqueci o nome da palavra, não é nem essa. Enfim, a expectativa de vida. A expectativa de vida, ela deveria ir diminuindo de geração em geração. E Então, a gente vê que na sim. qualidade de vida, quando a qualidade de vida aumenta, às vezes a expectativa aumenta junto. Não é? Sim, mas é que chegou uma hora que Deus limitou. Sim, isso eu lembro. Mas não seria diretamente por conta do fruto, seria mais por conta dessa limitação, não seria? Então, depois, aí assim, né? Quando o homem ele perde os efeitos do fruto, aí entra o quê? Aí entra a limitação de Deus mesmo. Entendeu? Então, Deus permitiu que o homem chegasse ao ponto dele perder a ação do fruto, e aí Deus então determinou, ele disse assim, não, o homem vai até aqui, quer ver? Salmos 90. Deixa eu achar aqui o versículo, peraí. Não é um pouco antes de Moisés? Moisés não é Noé? Tem lá também, né? Que diz, o meu espírito não vai mais contender com o homem, e os anos da sua vida... Peraí, deixa eu procurar aqui. Não. Mas isso dá para afirmar que eles tinham um corpo mortal, né? Que eles não eram imortais. Não, isso dá. Tá.
Gênesis 6:3. É que aqui em Gênesis 6:3, se eu não me engano, tá aqui, ó, só viverá 120 anos. O meu espírito não permanecerá no ser humano para sempre, pois este é carne, e ele só poderá viver 120 anos. Mas os Salmos 90, deixa eu só achar aqui rapidinho, ele está aberto aqui, eu estou lendo, peraí. Posso fazer outra pergunta enquanto? Ou vai te distrair? Não, peraí, só um minutinho aqui. Eu acho que vai me distrair, peraí. Deixa eu ver, peraí. É isso mesmo, 10. Aqui, ó. Salmos 90, verso 10. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou, em havendo vigor, a 80. Neste caso, o melhor deles é câncer e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Então, assim, Gênesis, o Senhor disse que os homens viveriam 120, mas nos Salmos diz que 70, os mais fortes e robustos, até 80 anos, que é mais ou menos o que a gente tem hoje, né? Hoje a gente tem aí entre 80, os mais fortes chegam aí até um pouco mais, até 90, né? Alguma Mas coisa desse tipo. não seria pela qualidade de vida da época que ele escreveu isso? Porque tem lugares que as pessoas chegam até mais. Nunca ouvi alguém falar passar de 120, mas tem lugares que as pessoas chegam a 100, 110, com uma certa qualidade. Pelo menos até uma época atrás eu tinha visto algo sobre. Então, Ana Júlia, eu creio que assim, ó, isso é o que eu creio, né? Eu creio que Deus realmente estipulou que fosse 70, os mais robustos até 90, mas assim, tem exceções. E aí, na minha opinião, entra o quê? Entra as condições de vida. A gente teve uma época da nossa sociedade que as pessoas viviam 40, 50 anos, né? Entendeu? Então, assim, as pessoas, você se expõe a que tipo de comida? Você pratica atividade física? Você se alimenta corretamente? Você descansa? Você dorme bem? Todas essas coisas influenciam, né? Então, assim, eu creio que Deus determinou, mas essa determinação de Deus também depende de nós, né? A gente tem que se cuidar. Se eu me alimento mal, tomo refrigerante, como açúcar igual um doido, durmo mal, né? É lógico que eu vou ter uma vida menor. Da mesma maneira, aquele que se cuida pode passar de 80, pode passar de 90, pode chegar até os 100 anos. Nosso pastor, 90 anos de idade, né? E tá bem. Tá bem. Tá Ah, certinha. tá cansadinho, mas também para 90 anos, né? Quando a minha bisa morreu com 97, a gente chegava lá, ela falava, perguntava, tá bem, vó? Ela, dentro do possível. É. Tá vendo? Só se você com 20 já falou que viu muita tragédia, imagina ela. Não, mas eu acho que o pior mesmo é você olhar para frente e pensar que você vai ver, ainda tem muito para piorar. Misericórdia, O menina. pessoal fala assim do Apocalipse, fala assim um pouco sem dó da gente que ainda vai ter filho, ainda tem muito ainda é relativo. Mas pensa assim, né? Nós vivemos em Cristo, então não só a esperança dele nos socorrer no meio das tragédias e das infelicidades, nós temos ainda a esperança da salvação da vida eterna. Esse aqui é o bonito de estar em Cristo Jesus. Certo? Pessoal, mais alguma questão? Mais alguma dúvida? Eu tinha mais uma. Posso Manda. fazer? Pode. Então, é sobre o fruto do conhecimento do bem e do mal. Hum. Porque usam esse termo conhecimento. Então, o ser humano ele podia pecar naquele, ele já podia pecar, mas não ter o conhecimento, que nem o meu cachorro, por exemplo, ou ele
ele não pecava de jeito nenhum, não era negociável nesse ponto, ele não pecava. Tá, vamos lá. Vamos pensar assim, ó. Deus conhece o pecado? Não pessoalmente, Não. mas conhece em Ele, nós, digamos isso. assim. Ele conhece porque ele sabe o que é, mas ele não conhece de praticar. Isso. A mesma coisa para Adão. Quando ele come do fruto do conhecimento do bem e do mal, Adão passou a conhecer na prática, na experiência, o empírico e o epistemológico. Então era Entendeu? como se ele pudesse ver, mas não pudesse tocar. É isso? Mas ele não veria porque não tinha pecado. O primeiro pecado foi o dele. Entendeu? Não tinha um ponto de referência? Não tinha. Mas Havia a possibilidade dele pecar, mas ele não sabia o que era. Quando ele desobedece a Deus, ele passa a ter o conhecimento do que é pecar, então, mas o o ponto, conhecimento da prática, onde é entendeu? que meu questionamento é onde é que se consumou o pecado? Porque foi No comendo momento, fruto? Ele já não começa a pecar. Não, talvez a pergunta seria onde no, se inicia o pecado dele? no momento em que ele colocou no coração. Na desobediência, Cíntia, sim, mas assim, no momento em que ele colocou no coração desobedecer a Deus. Jesus falou assim, né? A lei dizia, porque na lei pecado era ato consumado, certo? E quando Jesus vem, Jesus diz assim, ó, a lei diz que para você pecar, você tem que consumar o ato, né? Aí Jesus disse assim, ó, eu digo para vocês que se um homem olhar para uma mulher e no seu coração desejá-la, ele já pecou, ele já cometeu um adultério. Certo. Então, o que Jesus quis dizer é assim, ó, o pecado não é a consumação do ato, o pecado não é ato, o pecado é moral. Então, o pecado de Adão começou quando ele já no seu coração desejou, escolheu desobedecer a Deus. Aí é sim a desobediência. Porque pensa assim, ó, tá? Vamos por esse lado. Vamos pensar um pouco aqui. Adão olha para Eva, porque a Bíblia diz que ela foi enganada pela serpente, ela comeu do fruto e aí ela deu o fruto para Adão. Quando Eva chegar para Adão para dar o fruto, Adão não foi enganado. A Bíblia diz que ela não enganou a ele. Ele come por pressão, seria isso? Não. Ele olhou para ela e falou assim: opa, peraí. O Senhor falou para mim que quando a gente comesse, a gente ia morrer. Ela comeu e não morreu. Está aqui viva diante de mim. Então eu vou comer também. E aí ela deu para ele e ele falou: me dá aqui que eu vou comer. Tá? Eu tô assim, eu estou conjecturando para a gente pensar se essa é uma possibilidade. E é a que eu acho que foi. Entendeu? Porque quando Deus quis dizer assim, no dia em que você comer disso, você vai morrer, Deus estava falando da primeira morte, que era a morte espiritual, que foi a morte que veio sobre eles instantaneamente. Eles se tornaram espiritualmente mortos diante de Deus, certo? E a morte física veio também como consequência, mas a morte física ela não foi instantânea. A morte física é uma consequência para todos nós, só que a gente não sabe quando que ela vai acontecer. E foi exatamente isso. Quando ele olhou para Eva, viu Eva comendo do fruto que Deus disse para não comer e viva, ele falou assim, né? Ele pode ter pensado assim, ué, não morreu? Aí ela chegou e deu do fruto para ele e falou assim, ó, eu comi e não morri, come você também. Ele falou, vou comer. Só que no momento em que ele fez isso, ele, no seu coração, escolheu desobedecer a Deus. Certo? Vou te dar um exemplo, tá bom? Casal de namorados. Começa a namorar, o negócio começa a esquentar, o negócio começa a ficar quente,
e aí, não, a gente não pode praticar sexo agora, porque o sexo tem que ser depois do casamento, aquela coisa toda, e aí eles vão e caem no erro e praticam o pecado do sexo. Eles morrem instantaneamente? Não. Então, aí, sabe o que acontece? Uma outra vez, eles podem olhar e pensar assim, poxa, mas daquela vez lá a gente não morreu e tal, e a gente está para casar já, então, né? E aí você vai escolhendo estar na prática do pecado, porque você acha que a sentença do pecado não está vindo sobre si, mas você se esquece de quê? De que espiritualmente você está morto Sim. quando Você está se peca. afastando. Entendeu? É mais ou menos a mesma situação, mais ou menos. A diferença é que Adão e Eva, eles não tinham nenhum pecado, né? Então, Então assim, para eles era muito mais fácil resistir ao pecado do que para nós. mas então a lei era o referencial deles de pecado, vamos dizer assim. Não tinha lei. Era a ordenança. A ordenança. Se você olhar a ordenança de Deus como lei, sim, tá? Porque geralmente quando a gente fala de lei, a gente está falando da lei mosaica, né? Mas se você olhar para a ordenança que Deus deu para eles, sim, era o referencial deles. E olha só que coisa, né, Júlia? Porque Deus não privou eles de nada. A única coisa que Deus disse para eles, para que eles não fizessem, era comer daquele fruto. Foi a única coisa que Deus privou eles. E eles foram lá e fizeram exatamente aquilo. Eles não tinham, então, uma natureza que exigia o pecado, vamos dizer assim. Não, eles não tinham, eles eram livres de pecado. Então, o conhecimento do bem e do mal é uma natureza vinculada ao pecado. Uma natureza vinculada ao pecado. É como se eles falassem assim: eu não quero mais que Deus diga para mim o que eu tenho que fazer. E eu quero escolher o meu caminho agora. Então, isso seria o conhecimento. Isso. É o conhecimento da prática, de praticar. Tá? Por que eu sei que o fogo queima? Porque alguém me falou, ou porque eu fui, coloquei a mão no fogo e senti o fogo queimar? Certo? Entendi. Beleza? Eu tenho que amadurecer essa ideia. Isso. Vai pensando, qualquer coisa me fala. A gente pensa junto. Beleza. Pessoal, mais alguma coisa que alguém queira colocar? Alguém queira perguntar? O Guilherme acho que fez uma pergunta no chat. Deixa eu ver, peraí. Um paralelo de Adão seria um recém-nascido que não conhece o pecado, então? Gui, não, porque são coisas diferentes, tá? Por exemplo, assim, ó, uma criança recém-nascida, ela não sente o prazer de pecar, tá bom? Porque assim, pessoal, aqui, né, entre nós aqui, pessoal, pecar é bom. Se pecar fosse ruim, pessoal, ninguém pecava. Eu tô falando isso assim, ó, para satisfazer a carne, tá bom? E eu não tô falando aqui somente de sexo antes do casamento, tá? Por exemplo, assim, você está diante de uma situação que você vê que se você contar uma mentira, você vai ter uma vantagem. Aí você vai lá e conta uma mentira para ter uma vantagem. Você fala, saí por cima, saí com vantagem. Você satisfez uma vontade o quê? Da sua carne, só que você pecou. E assim, pecar é bom, pessoal. Se pecar fosse ruim, ninguém pecava. Entendeu? Então, assim, a criança, ela já nasce com essa inclinação. Isso, a natureza é diferente. Ela já nasce com essa inclinação para o pecado para satisfazer a sua carne. Adão não tinha. Adão não tinha. Passou a ter depois que pecou. Tá? Então, ele é intuitivo, se a gente pensar assim, ó, a criança nasce pecadora e inevitavelmente ela vai pecar. Tá? Foi que eu falei, acho que durante a aula, né? Ela não se torna uma pecadora quando peca, ela nasce uma pecadora, isso faz inevitavelmente com que um dia ela peque. Sim. Mas quando eu digo que o pecado ele é intuitivo, eu queria dizer que
Eu acho que ele é mais intuitivo do que algo bom, por exemplo, de saciar a carne. Porque às vezes você não tem lucro nenhum pecando. Mas você peca porque parece que um senso interno seu exige aquela atitude, entende? Tá, entendi. A Bíblia chama isso de escravidão. Sim, A Bíblia diz que nós somos escravos do pecado, o pecado nos escraviza. Tá? Então nós somos inclinados a pecar. Né? O pecado vira rotina, exatamente, Varjan. Ele faz parte das nossas vidas. Aí quando Cristo nos dá uma nova natureza, Cristo nos dá agora o poder de, no Espírito dele, ligados a Cristo, nós vencermos o pecado, tá, pessoal? Então agora, nós que estamos em Cristo Jesus, que somos crentes, nós que temos o Espírito Santo morando em nós, temos a força de Cristo, a unção do Espírito para resistirmos às tentações e vencermos o pecado. Por isso não vai ficar dando lugar ao pecado aí não. Certo? O pecado nos escravizava enquanto estávamos fora de Cristo. A partir do momento em que aceitamos a Cristo, nos entregamos a Ele, ou aceitamos como Senhor e Salvador, o seu Espírito passou a habitar em nós, nós temos agora a força de Cristo em nós para vencermos o pecado. Mesmo quem nasceu na igreja, porque quem nasceu na igreja um dia tem que aceitar Jesus. Diga, Ana Júlia. desculpa, minha última pergunta. Mas justamente por o pecado ser intuitivo, e o ser humano às vezes apresenta, eu entendo que a gente não faz o bem quando a gente está fora da presença de Deus, porque é bom. Às vezes faz por egoísmo, porque não quer ser mal, certo? Então eu ajudo alguém porque eu quero ter dentro de mim a paz que eu sou uma pessoa boa. Mas ainda esse senso de bom e ruim, ele não viria de Deus de alguma forma? Não, sabe por quê? Porque você está fazendo para que você se sinta bem, você não está fazendo para a honra e glória do Senhor. Sim. E aí, nós que estamos em Cristo Jesus, nós fazemos tudo para quê? Para a honra e glória do nome do Senhor. Então, Sim. tudo aquilo que eu faço, mesmo praticando bem para outras pessoas, mesmo socorrendo bem, e aqui é um puxão de orelha até para a gente que está em Cristo, tá? Porque se eu ajudo o meu irmão, mesmo dentro da igreja, não pensando que eu estou fazendo aquilo para a honra e glória do nome do Senhor, eu estou pecando. Sim. Porque eu estou fazendo isso para que eu me sinta bem, para uma satisfação do ego. E isso é pecado. Sim. Certo? Certo. Mas o que eu quero dizer é o porquê que tantas culturas existe uma semelhança naquilo que um mínimo de semelhança, um mínimo, porque tem algumas que são deturpadas de todo jeito, mas existe um mínimo do que é ser bom, do que é ser uma pessoa boa, no sentido de não é verdade, é por autopreservação. Entendeu? É isso. Mesmo nessas culturas, isso não tem nada de Deus nelas. Sim. Fechou? Entendi. Beleza, obrigada. Beleza. Podemos finalizar então, pessoal? Se alguém... Sim. Amém. A Cíntia está com sono já. Eu Pessoal, já estou indo PT, já estou dando PT aqui. É isso aí. Pessoal, se alguém depois tiver alguma questão, alguma coisa, manda lá no meu WhatsApp. A gente conversa, a gente bate um papo, tá bom? Fechou? Vamos orar então. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, queremos te louvar, te agradecer, engrandecer por este momento que nós estivemos aqui estudando a tua palavra, falando acerca das tuas coisas, papai. E agora nós queremos te pedir, dispersa-nos na tua paz, nos dá uma noite ainda de sono reparador, Senhor Deus, o sono dos justos, papai. Que possamos dormir e sonhar com as tuas coisas e levantarmos amanhã, Pai, e vivermos mais um dia, mais uma semana abençoada diante de Ti, na Tua presença, para a honra e para a glória do Teu santo nome, Senhor. É o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Pessoal, beijo no coração de vocês, até semana que vem e boa noite. Tchau.
Paz, boa noite. Pode ser uma boa noite.